Artigo 20. A base de cálculo do imposto é 1. Quando a alíquota seja específica à unidade de medida adotada pela lei tributária. Artigo 2º do Decreto-Lei nº 37, de 18 de 11 de 1996, que dispõe sobre o imposto de importação. 2. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seja, assimilar, alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência para a entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. 3. Quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação. Artigo 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos de política cambial e ao comércio exterior. Artigo 22. O contribuinte do imposto é 1. O importador ou quem a lei a ele equiparar. 2. O arrematante dos produtos apreendidos ou abandonados. Seção 2. Impostos sobre importação. Imposto sobre a exportação. Artigo 23. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Artigo 24. A base de cálculo do imposto é 1. Quando a alíquota seja específica à unidade de medida adotada pela lei tributária. 2. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da exportação em uma venda em condições de livre concorrência. Parágrafo único. Para os efeitos do inciso 2, considera-se entrega como efetuada no porto ou lugar de saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e nas vendas efetuadas a prazo superior aos concorrentes no mercado internacional, o custo do financiamento. Artigo 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou o preço referido no artigo anterior excedente de valor básico fixado, de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. Artigo 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto a fim de ajustá-los nos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Artigo 27. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar. Artigo 28. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Capítulo 3. Imposto sobre o patrimônio e a renda. Seção 1. Imposto sobre a propriedade territorial rural. Artigo 29. O imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil localizado fora da zona urbana do município. Artigo 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. Artigo 31. Contribuinte de imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Seção 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Artigo 32. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana definida em lei municipal, observando o requisito mínimo da existência dos melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. 1. Meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. 2. Abastecimento de água. 3. Sistema de esgotos sanitários. 4. Rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. 5. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana constantes do loteamento aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Artigo 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação de base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente
ou temporário no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Artigo 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Seção 3. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Artigo 35. O imposto de competência dos Estados sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador: 1. A transmissão a qualquer título da propriedade do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por cessão física como definidos na lei. 3. A cessão. 2. A transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Agora sim. 3. A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 1 e 2. Parágrafo único. Na transmissão causa-mortes ocorrem tanto fatos geradores distintos quanto sejam os herdeiros ou legatários. Artigo 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior. 1. Quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. 2. Quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e de direitos adquiridos na forma do inciso 1 deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Artigo 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou alocação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Parágrafo 1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo, quanto mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição decorrer de transações mencionadas neste artigo. Parágrafo 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou mesmo de 2 anos antes dela apurar-se a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. Parágrafo 3º. Verificada a preponderância referida neste artigo, torna-se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição sobre o valor do bem ou direito nessa data. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos quando realizada em conjunto com a sua totalidade do patrimônio da pessoa jurídica. Artigo 38. A base de cálculo do imposto e o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Artigo 39. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução no Senado Federal, que distinguirá para efeitos de aplicação de alíquota mais baixas transmissões que atendam à Política Nacional de Habitação. Artigo 40. O montante do imposto é dedutível do devido à União a título do imposto de que se trata o artigo 43 sobre o provento decorrente da mesma transmissão. Artigo 41. O imposto competente ao Estado da situação do imóvel transmitido ou sobre que versem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra da sucessão aberta no estrangeiro. Artigo 42. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Seção 4. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Artigo 43. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. 1. De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos. 2. Os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Parágrafo 1º. A incidência do imposto, independente da denominação, da receita, do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da sua forma de percepção. Parágrafo 2º. Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
Artigo 44. A base de cálculo do imposto é o montante real arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Artigo 45. O contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei a essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.